Cá estamos, mais uma vez, no nosso IMADcast, e dessa vez com um membro fundador do nosso instituto, Dr. Edmilson de Jesus Costa Filho, amigo das antigas, hein? Eu não vou aqui entregar uma cidade, né, Edmilson? Mas já conheço algumas décadas aqui, meu amigo, e poder hoje estar com ele ombreado nesse segmento muito importante que é do direito desportivo, eu fico muito feliz. E ele vai contar um pouquinho para a gente como que ele chegou nesse segmento do direito desportivo. Ele, que é formado em Direito, Economia, Administração, pós-graduação, mestrado, doutorado, o currículo do homem é gigantesco. Só que ele se encontrou dentro dessa área que a nós é apaixonante, e vamos bater um papo bem animado aqui com o Dr. Edmilson, também conhecido como Edinho, né? Edmilson, meu amigo, prazer tê-lo aqui conosco, né? Você, membro fundador do nosso instituto, né? E nos conte como que o direito desportivo surgiu na sua vida, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento em que vocês irão estar vendo este programa. E eu acredito que pelo menos 70% das pessoas que estão hoje no direito esportivo, eles tiveram uma trajetória mais ou menos semelhantes à minha e à sua, doutor Haroldo. E aí, primeiro a gente começa no esporte. Perfeito. Que é a nossa alma mater. E aí eu posso falar para o senhor, para você, meu amigo, que já vi, inclusive, outros que aqui estiveram. Então, cada um tem uma trajetória. Eu vim do handball, tá? Esporte que eu abracei. Aqui no estado do Maranhão, eu não sou maranhense, mas eu sou filho de maranhenses e durante muito tempo radicado aqui. E eu coloco nesse primeiro momento, aí já falando para os nossos leitores, num momento muito especial, nos anos 80 e anos 90, aqui no estado, nós tivemos, inclusive, nos anos 80, os Jogos Universitários Brasileiros em 81 e 89, e os Jogos Escolares Brasileiros em 88. Eu chamo a atenção para isso porque, nesse momento, no Maranhão, nós tivemos um boom muito grande de praças esportivas. Nós viemos, alguns de nós praticamos esporte nas nossas escolas, mas nós tivemos, e aí eu chamo a atenção para 2 ex-governadores, João Castelo e Epitácio Cafeteira, que nesse momento, esse boom aí, trouxeram muitos investimentos, né? O Castelão, o Castelinho, que depois virou Georgiana Flieger, pistas de atletismo. Então você realmente tinha parques e praças esportivas, né, que trouxeram, inclusive, alguns eventos para o Maranhão, campeonatos Norte-Nordeste, zonais, campeonatos brasileiros. Então você tinha, esses anos 80 e 90 no Maranhão, uma proeminência muito grande do desporto. O desporto era algo que pulsava. E eu, assim como muitos dos nossos amigos, nós tivemos essa veia do desporto no primeiro momento, né? Pratiquei até onde pude, né? Mas chega um determinado momento que a gente separa os homens dos meninos e os profissionais dos amadores, né? Então, fiquei, obviamente, nos amadores. Eu ainda tenho muitas amizades do handball, muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos que fiz, né, dos nossos treinos, das convocações para os jogos, né, a seleção maranhense, e aí a gente ia treinar intermaristas, campeonatos de clubes. Nós tínhamos, por exemplo, clubes famosos como a Lumac, sempre a Mirante, alguns clubes que ficaram muito, muito em voga nesse momento, que tiveram um apoio muito grande. Então, no primeiro momento, eu posso caracterizar a minha veia esportiva, né? O direito... Aproveitando aí essa tua lembrança fantástica, né? Na década de 80 e 90, onde a gente realmente respirava e transpirava, né, esporte, né? Tu falaste que tu é egresso do handball,
né? E nós tivemos, na tua época, né, um jogador maranhense, né, que chegou à seleção brasileira, Sim, não foi? Nós tivemos. Você chegou a jogar com ele? Sim, com o China, claro. A gente, o China, ele é oriundo do Colégio Santa Teresa, né? Tivemos oportunidades, obviamente, de jogar juntos, enfrentarmos em seleções, né? Antes dele nós tivemos o Tião e recentemente nós tivemos a campeã mundial Alessandra, né? Que foi campeã mundial em 2013 no handebol feminino. Então, o Maranhão sempre teve uma boa escola em termos de handebol, né? Os intercâmbios eram mais difíceis, né? Mas a gente realmente começou um pouco com essa prática. Melhora das praças esportivas, melhores práticas. Não posso deixar aqui de citar um apoio muito importante dado pelo nosso saudoso Biguá, que ele transmitia, sim, ele fazia o Baixinho Bom de Bola, no sábado ele fazia um programa na TV Difusora que todo mundo gostava. Olha, hoje é o meu jogo, a minha competição. Então tudo isso foi muito importante para o crescimento do desporto amador no Brasil, no Maranhão, né, naquele momento. E eu, obviamente, juntamente com essa leva de pessoas, tive a oportunidade aí de praticar o handebol. Então, a primeira parte da pergunta do desporto, né? Sim, perfeito. E, obviamente, que, como você colocou, no primeiro momento eu fiz uma trajetória mais ligada à área acadêmica, mas me radiquei também em Brasília, no Distrito Federal, onde eu sou servidor público do CNPq, um Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e mais para frente fiz a faculdade de Direito, e aí juntou, né? Para mim foi uma alegria muito grande poder juntar e, depois de muito tempo, participar de comissões disciplinares e participar da fundação do Instituto Maranhense de Direito Esportivo. É uma alegria muito grande, porque a gente faz isso com amor, né? O mesmo amor que a gente tinha lá atrás em ver-se desenvolvendo isso, né? Nós ainda viemos de uma geração que a gente ia para uma Olimpíada, ganhava uma medalha, duas, uma coisa ou outra, e a gente vê o crescimento nesses últimos 30, 40 anos do esporte, do desporto como um todo, e o direito esportivo nada mais é também do que um spin-off, né? Um transbordamento dessas políticas educacionais. Nós já temos o Ministério do Esporte, nós temos lei de incentivo ao esporte, que são situações e políticas públicas que realmente trouxeram para a gente um novo cenário do direito esportivo. Então, hoje nós estamos surfando uma onda muito mais positiva no que se tem, inclusive, do direito esportivo, né? Modalidades como surf, skate, né? Então a gente tem algumas questões que estão sendo colocadas aí como positivas para o crescimento do desporto. E como você vê, você falou rapidamente aí, nome de 3 atletas que representaram o Maranhão a nível de Brasil na modalidade handebol, né? Mas hoje a gente vê que diversos são os maranhenses que representam o nosso país em várias categorias. O skate tá aí, a nossa tetracampeã, não é? Mundial. Não é mundial, não é? Temos um atleta o beach soccer também, né? Vários expoentes do beach soccer, né? Na seleção brasileira. Temos um atleta maranhense, o Juan, no basquete. Como que você vê essa evolução hoje dos atletas maranhenses a nível do desporto nacional? Eu vejo isso com muita alegria, até porque nós vínhamos, eu acho que o Maranhão sempre foi um celeiro de excelentes atletas. O que nós temos avançado nesses últimos anos são as oportunidades, os intercâmbios. Então, nós tínhamos, por exemplo, uma discrepância muito grande em relação ao material esportivo, que a gente ia para um campeonato e, de repente, a bola oficial do campeonato não era a bola que a gente usava aqui. E o tênis, o material, a gente teve um ganho muito grande também na medicina desportiva. Então, o preparo do atleta, os compostos, os shakes, tudo isso, a fisioterapia da pessoa, então, a fisiologia, perdão, né, das pessoas. Então, a gente percebe isso com muita alegria, porque a gente percebe que nós lá atrás fomos amadores, até porque chega um determinado momento a gente não conseguia fazer outra coisa,
né? E essas, né? Eu acho que tem alguém também no MMA, no Maranhense. Sim, tem, sim. Kitesurf. Kitesurf. Então, assim, poxa, é uma alegria muito grande, né? Porque nós somos um estado rico, né? Diversos, nós temos vários biotipos, temos pessoas pequenas, grandes, temos de porte físico diverso. Então, nós realmente nós somos um estado, né, potencialmente que podemos integrar. Um celeiro de campeões. Celeiro de campeões. E é necessário, para isso acontecer, trabalhar na base, né? Hoje as federações, hoje os clubes, as agremiações, elas têm que investir no trabalho de base. Nós tivemos a oportunidade, como você bem falou, de disputar campeonatos desde pequenos, mirim, infantil, infanto, juvenil, no segmento escolar, no segmento, participar de zonais, né? Maranhão, Pará, Piauí, não é? A rivalidade era muito grande, campeonato de clube, né? Que possibilitaram disputar, representar, né? A seleção maranhense nas respectivas modalidades. Como você vê essa necessidade desse trabalho de base? Você hoje está radicado em Brasília, mas você está sempre aqui em São Luís, né? Você mantém contato aqui com esses núcleos esportivos. Como é que você vê isso, né? Não só aqui, mas também você roda o Brasil todinho, né? Você vê que realmente há um incentivo, há essa prática do trabalho de base, ou está esquecido? Bom, eu acho que a gente pode entender a política de esporte como uma política pública trabalhando com 3 grandes segmentos, tá? O primeiro de alta performance, que são, obviamente, através de Bolsa Atleta, daquelas pessoas que vão fazer o índice olímpico. Então, você falou bem, a gente tem alguns recortes dessa política de alto rendimento quando nós estamos, por exemplo, nos Jogos Universitários Brasileiros, no JUBs, né? Onde a gente tem vários atletas, judô, wrestling, natação, atletismo, que inclusive foram depois medalhistas em Olimpíadas. Então, você tem o recorte. Nós temos, inclusive, a nossa secretária, a ex-jogadora de basquete, Isiane Marques, que trabalha nessa parte lá no Ministério do Esporte, de alto rendimento, lá em Brasília. Secretária Nacional de Alto Rendimento. Né? Nós temos, na outra ponta, exatamente o esporte como como um mecanismo social de inserção da pessoa na sociedade. Então, nesse contexto, né, a gente precisa ter um aprofundamento das políticas no que tange a parte de descobrir novos talentos, né? Não é barato você ter uma piscina olímpica, uma piscina de saltos, uma quadra de tênis, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, são muitos esportes. Então, a nossa principal discussão hoje é investir em quê? Né? Porque não tem dinheiro para investir em tudo. Notadamente, grande parte das pessoas que são ligadas ao direito esportivo, eles vêm de esportes mais tradicionais, que são, obviamente, aqueles esportes que a gente tem a primeira chance de fazer isso na escola, como complementação das aulas de educação física. Então, esporte de quadra, como basquete, futsal, handball, vôlei, né? Então, esses são os mais clássicos. Atletismo já é mais difícil de você ter, mas aí você precisa entender lá na base, né? Eu falei um pouco do alto rendimento, lá na base, como é que você vai trabalhar e vai talhar esses novos valores. E no meio termo, hoje você tem também uma mudança muito grande, que o esporte ele é qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo clássico aqui dentro da educação física, o que eram as academias nos anos 80, nos anos 90, e o que é uma academia hoje, né? Antigamente, infelizmente, você teve um momento que as academias eram ligadas a pessoas que precisavam de anabolizantes, ou espaços apenas para homens,
né? E hoje você tem academias para a terceira idade, espaços, né? Novas técnicas. Os profissionais de educação física também fizeram um trabalho muito bom no seu Conselho Regional de Educação Física, Conselho Federal, para tirar, né? E para fazer com que a gente também tenha essa prática de esporte, inclusive na terceira idade. Até mesmo essa questão das academias chama a atenção, até os aparelhos, né? A tecnologia hoje que é utilizada nesses aparelhos. Hoje em dia, você fazer qualquer atividade física numa academia com peso solto, o risco de você se lesionar é bem maior se você não estiver bem orientado. E existem máquinas que você, se fizer errado, ela acusa na mesma hora, é impressionante, né? E quando você vai numa academia, antigamente as academias de bairro, né, você ficava esperando a fila para poder fazer aquele exercício específico, supino, né, o exercício malhar a perna, e hoje não, você vê a quantidade de máquinas, né, uma do lado da outra, que você pode chegar naquele seu momento específico, meia hora, 40 minutos, fazer seu treino, voltar para sua atividade, né, de seu trabalho, né? Então realmente isso daí tu tocou num ponto assim essencial. Hoje a busca do bem-estar é uma realidade, não é? E não é só para quem está na turma mais nova. A maioridade, né, busca se cuidar. Você vê cada vez mais pessoas com 60, 70, 80 anos na academia fazendo atividade física. Você vai no Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, né, Copacabana, a quantidade de pessoas com 70, 80 anos praticando esporte é gigantesco. Sim. Muita gente fazendo, né? Aqui em São Luís, você vai dia de domingo, na litorânea, famílias inteiras fazendo atividade física, né? Hoje não tem a cultura, vou acordar à tarde, não. 7 horas da manhã, litorânea lotada. Pai, mãe, filhos, entendeu? Avô, avó, netos. Muito interessante. Então, eu acho que a população se conscientizou, né, que praticar esporte é necessário. E você mencionou uma questão interessante, Jogos Universitários Brasileiros, né? Nós tivemos a oportunidade de atuar juntos, né, no JUBs, né, em diversas oportunidades, né? E ali, lembro bem, em Brasília, estávamos no salão, né, aguardando o horário para as nossas atividades do tribunal, e embaixo uma quadra de handebol, né? Do outro lado, se eu não me engano, futsal, né? E a gente conversando, né, e lembrando da época que éramos atletas, né, e vendo essa estrutura, esse universo que é os Jogos Universitários Brasileiros, né? 6 mil atletas envolvidos, mais de 7 mil pessoas, né, no bojo dessa competição, que é a maior competição universitária da América Latina. Então, poder vivenciar isso, trabalhar nesse segmento, para mim tem uma sensação muito especial. E para você, poder se inserir no segmento de uma competição dessa natureza, oportunidade de exercer um cargo muito importante, que é o de defensor, né? De chegar na hora, receber a situação para poder fazer a defesa daquele atleta, da instituição, né? E por conhecer a nuance de ter sido atleta, por conhecer o regramento das competições e pelo teu próprio conhecimento jurídico, né? Você acaba exercendo com muita maestria, né? Como foi realmente essa experiência? Você participou de quantos JUBs, em quais locais, né? Nos passe um pouquinho essas partes aí da sua atividade profissional. Bom, eu poderia fazer um podcast só sobre os casos e os causos do JUBs. Sim. Eu sou advogado, eu sou defensor, eu incorporo a história do nobre Sobral Pinto, que diz que a advocacia não é uma profissão para covardes, né? E para gente, como você bem colocou, né, nós estamos com 6 mil atletas, nós não sabemos o que vamos defender e quem vamos defender. Nós precisamos que a justiça ela seja célere e ela tem alguns
pré-requisitos, como a questão da oralidade, a produção de provas, e nós temos uma competição de tiro curto, né? Então, muito provavelmente, o fato acontece num dia, em poucas horas, nós já estamos levando isso a julgamento da comissão disciplinar, e uma absolvição seria... o atleta já poderia estar jogando no outro dia, ou uma condenação, isso poderia afastá-lo dos jogos. Então, é uma dinâmica muito rica, porque, como você bem colocou, né, a função de defensor nos jogos universitários é você defende todas as pessoas. Né? E diferentemente do nosso judiciário de dia a dia, não tem prazo em dobro, né, quando você é da defensoria. Então, na verdade, você tem que literalmente se virar nos 30. Quem sabe faz ao vivo. Tem né? que fazer ao vivo e tem que fazer, como eu disse, eu sou oriundo do handball, mas tem algumas, modalidades que eu realmente, como diz, né, os meus filhos, eu sou... do século passado, milênio. Então, jogos eletrônicos, algumas questões mais complexas, né? Você está num nível de competitividade que realmente você precisa ter muita segurança. E você precisa ter um poder de convencimento, porque na realidade, diferentemente de um tribunal do júri, onde você pega pessoas da sociedade, né? Nos jogos, eu tenho que convencer os meus pares, que são advogados experientes de todas as regiões do país, de todas as regiões do país, de diversos saberes, e a gente tem que, de certa forma, fazer aí, dar uma melhor defesa possível ao atleta e trazer um senso de justiça, né? Que o tribunal não seja um tribunal inquisitório, mas também não seja um tribunal que passe a mão na cabeça das pessoas sobre algumas questões, né? E nós avaliamos, né, nessa experiência que eu tenho de JUBs, desde situações como atletas transgêneros e que estão que são oferecidas denúncias por conta de quantidade de progesterona e testosterona, né? Então, uma questão extremamente científica e específica, há situações. Hoje, né, eu venho dos anos 80 e 90, então era comum na quadra nós termos alguns comportamentos, algumas formas, né, carinhosas de tratar o adversário, que hoje, à luz dessa nova sociedade, pode ser vista como um ato discriminatório, um ato homofóbico, um ato de racismo. Então a gente precisa entender também, colocar, porque os jogos universitários também têm um caráter educativo. Sim. Então, mais do que defender a causa, defender a pessoa, nós também somos aqueles que estão defendendo, mas a gente fala assim, meu filho, rapaz, olha, você talvez faça. É mais ou menos quando a gente está defendendo o nosso filho na escola, né? Sim, a gente sim. sabe muito bem o que eles fazem, mas a gente precisa defender. Então isso trouxe para mim aí primeiro uma alegria muito grande, né? Por conta dessa miríade de temas e de situações. Nenhum caso é igual ao outro, né? E nós temos aprendizados e discussões muito boas, né? Então, realmente, eu tive a possibilidade, o primeiro Jogos Universitários que participei foi logo pós-pandemia, né? Onde foram discutidos temas específicos, não é? Exatamente, né? Depois fui a Joinville, fui novamente a Brasília, né? A gente teve um novo JUBs, né? E também é salutar esse processo de rotatividade que outros colegas também vão, né? Então, espero, agora que eu passei um ano fora, né, que eu possa estar voltando em Goiânia em 2026, né? Pertinho lá do nosso quadradinho lá, então, quem sabe, mas para mim é uma experiência muito boa, muito rica, né? O tribunal não se limita aos atletas,
mas também aos dirigentes, aos chefes de delegação, aos funcionários, às federações e confederações, e nós tivemos, digo a vocês, tivemos aí de todas as situações. Tivemos problema com atletas, tivemos problema com dirigentes, tivemos situações envolvendo, o que nos traz para a gente, todo momento, uma beleza que é o direito. Então, sim, isso é... Não tem como ficar 2 semanas numa cidade, numa competição que envolve essa quantidade de atletas, né? 27 estados da federação, e ficar sem fazer nada, né? Realmente a dinâmica ela existe, ela é constante, né? O trabalho pedagógico vem surtindo efeito porque está diminuindo, realmente as demandas estão diminuindo. Nós trabalhamos com um sistema de plantão, né? Onde a gente consegue de forma preventiva estar esclarecendo muitos aspectos e evitando que surja aí as denúncias, né? A Procuradoria Desportiva ela é muito ativa, o nosso presidente Dr. Eduardo Alibe, ele é o procurador-geral, então ele tem um perfil muito aguerrido, né? Mas mesmo com esse perfil da Procuradoria, a sensação que se tem é que a cada ano que passa a sensação de dever cumprido, porque está se diminuindo muito as demandas, mas ainda tem muito trabalho a fazer. E não só no segmento universitário, a sua atuação, mas você compõe também, né, o TJD da OAB, né, que é o primeiro tribunal de justiça desportivo do sistema OAB do Brasil, né, o qual você faz parte do pleno. E qual a experiência de participar, né, deste tribunal desportivo? É diferente julgar advogado? Né? O que você está achando dessa experiência desde 2022, né, com o nosso TJD, aqui com o apoio do presidente Caio Saraiva, à época o presidente da CAAMA, Dr. Ivaldo Prado, hoje Dr. Gustavo Mamed, daí vem dando continuidade, né? Como você pode trazer para a gente essa experiência de atuação no TJD da OAB Maranhão? Assim, cada atuação no direito esportivo, ela tem uma marca especial, e eu fico muito satisfeito e muito feliz, porque a gente, por incrível que pareça, talvez os nossos leitores aqui, os nossos ouvintes, não tenham essa percepção. Mas a profissão de advogado, ela cresceu muito no Maranhão e no Brasil como um todo, né? Nós temos, sim, aí quase 1.400.000 advogados. E, de certo, é que nós tínhamos um tribunal aqui onde, vez ou outra, um membro ele tinha que se declarar impedido. Por quê? Porque toda família tem muito advogado. A pessoa que... Vocês que são de famílias extensas, vocês têm 2, 3 advogados. E na minha não é diferente. Eu tenho... eu estava fazendo uma conta aqui, nós temos algo em torno de 16 advogados na família. Então, você imagina... E um deles, inclusive, me falou, olha, eu no começo eu era do tribunal, mas eu recebia, de certa forma, olha, fulano, meu processo vai para lá, cuidado, né? Então, eu vejo que, primeiramente, é muito bom, eu acho que eu queria parabenizar nominalmente, não só o Caio Saraiva, quanto o Ivaldo, quanto o Gustavo Mamed, que estão à frente, primeiramente, de dar esse campeonato de futebol. É um momento de integração entre a classe dos advogados, tá? O futebol feminino também está crescendo muito, tá? O pessoal de Imperatriz está participando, das outras áreas, das outras subseções do estado também tem times. Então eu estou percebendo que isso é um incentivo muito grande, né? E poderia ser vôlei, poderia ser basquete, poderia ser uns jogos integrados, não só futebol, né? Acho que isso é só uma semente que está sendo colocada. Mas a experiência ela é muito boa, no sentido de também estar ombreado com auditores, com o procurador, doutor Daniel Guerreiro, que veio aqui também há algumas semanas atrás, né? Então participando, vendo, lendo os votos, né? Vendo o que as pessoas que se debruçam sobre os temas, como é que elas interpretam isso, né? Nós
nos tornamos certamente, de certa forma, julgadores, né? E realmente é muito bom. E cada vez que eu me lembro nas nossas aulas de literatura que a gente cantava a Canção do Exílio, né? Então toda vez que eu posso estar voltando a São Luís, fazendo alguma coisa, vendo, embora eu não seja filho da terra, tenha muitos parentes, muitos amigos, então é uma forma que eu trago de carinho e de muita gratidão a tudo que o desporto me fez aqui no Maranhão e com as pessoas. Então, eu realmente acho é uma tarefa muito significativa e muito gratificante. Maravilha. E você observa o quê? Que ainda no segmento do TJD da OAB, quando iniciamos, não sei se você vai concordar comigo, mas os debates eram mais tímidos, né? E hoje, né, não muito distante, há menos de 2 meses, 3 meses atrás, tivemos vários julgamentos e os debates bem acalorados, não é isso? Realmente, os colegas que representam as suas agremiações, que vêm ao tribunal fazer suas manifestações, vêm com as suas teses muito bem defendidas, dando realmente muito trabalho para que se possa fazer uma reflexão e julgar da melhor forma possível. E uma coisa que o Edmilson colocou que é interessante é que o TJD da OAB Maranhão, ele não é composto só por advogados, por auditores, né, aqui do estado. A gente tomou esse cuidado justamente de trazer colegas, né, de outras cidades para poder trazer, digamos, essa imparcialidade, né? Temos colegas do Goiás, colegas de Brasília, né, participando. E esse trabalho ele está gerando frutos e chamando a atenção que fomos já convidados, Edmilson, para levar essa experiência tanto para Maceió quanto para Roraima, né? Os respectivos presidentes das comissões de direito desportivo, né, fizeram um convite para que a gente possa ir levar essa realidade para que possa ser implementado aí os TJDs nas respectivas subseções, né, seccionais no caso. Então, quando você vê esse trabalho, né, colhendo frutos, né, então é muito interessante. Edmilson, e dando você como estudioso que né, com certeza colocou aí no rol das suas leituras as atualizações, né, do segmento desportivo, como que você vê no ano de 2025, após a regulamentação das bets, recentemente a lei de incentivo, né, do desporto de forma permanente, né, essas evoluções legislativas no segmento desportivo. Frise-se, nós temos um ministro do esporte que é maranhense, né, o ministro André Fufuca. Como que você vê, qual a leitura que você faz como estudioso, como operador do direito, sobre essas mudanças, né, legislativas no segmento desportivo? Eu acho que até atuando em Brasília e falando, prestando assessorias em alguns projetos de lei no segmento, eu entendo que nós estamos caminhando por uma segurança jurídica. E aí eu permita-me a voltar um pouco 20, 30 anos atrás. O que a gente fazia? Né? Nós íamos para o sinal, pegava uma faixa para, olha, alguém precisa ir para um campeonato, para uma coisa, e você fazia uma rifa, livro de ouro, vendia alguma livro coisa. De ouro, verdade. Né? Então você tinha uma insegurança porque você não tinha o financiamento. Então, muitas das vezes, a pessoa parava de treinar para um campeonato porque você não sabia se tinha, então bate na porta de fala com político, fala com deputado, fala com isso. Quando você faz uma lei de incentivo de esportes, quando você entende, né, toda a situação tributária do país, onde você pode dizer, olha, esta empresa aqui ela pode tirar parte dos seus recursos, em vez de pagar imposto, tá investindo num time, numa agremiação, numa modalidade.
você traz para o atleta mecanismos de financiamento, porque o esporte hoje ele anda para e passo com o financiamento. Perfeito. Tá? Eu ouso falar aqui para os nossos leitores, ouvintes e internautas, né? Eu vou falar para vocês o que aconteceu, por exemplo, com um país chamado Cuba, né? Você tinha um representante, o Fidel Castro, que ele era apaixonado por esporte. Então ele colocou como política pública que você tinha que fazer xadrez, as crianças, e ele era um entusiasta. Então o esporte de Cuba ele cresceu de uma maneira exponencial. Títulos mundiais, campeonatos e coisas do tipo. No Brasil, nós precisamos disso. Eu acho que é muito importante você ter um Ministério do Esporte. Tá? A questão das bets, eu acho que ela é um capítulo à parte, no sentido de que a gente tem ainda... ela foi muito endêmica no país, né? Há 3, 4 anos você não se falava nada. Hoje, praticamente todos os times de futebol, todos os campeonatos, tudo se gira em torno de bet. Sim. Então, eu acho que a gente precisa analisar com certo cuidado. Nós já tínhamos alguns programas públicos, como, por exemplo, as loterias da Caixa, destinavam uma parte para o fundo de amparo, esporte, aquela coisa toda. Eu acho que você precisa realmente ter mais, entender que nós necessitamos ser uma nação que nós temos... muitos esportes, muita viabilidade, desde hipismo, vela, beach soccer, beach tênis, vôlei de praia, já fomos campeões de muitas coisas, muitas modalidades, surf, asa delta. Então nós somos um país que nós somos um celeiro de atletas. E aí essas regulamentações que você acabou de falar, elas são importantes, agora elas são sementes, porque na realidade o que você precisa? Você precisa também de gestores competentes, vocês precisam que as pessoas, os presidentes de federações, de confederações, sejam pessoas sérias, que façam um trabalho, e aí eu chamo a atenção a todos para a Confederação Brasileira de Desportos Universitários, CBDU. O trabalho que se fez na CBDU durante os últimos 20 anos é digno de palmas, no sentido de organização, no sentido de prestação de serviço, no sentido de tudo aquilo que se deve fazer para uma política de esporte dar certo. E o retorno de toda essa gestão é visto a olhos nus. Perfeito. Não só no Brasil, mas a nível mundial. Hoje a Confederação Brasileira de Desporto Universitário ela é referência em todo o mundo. Né? Nós temos assento em todas as competições universitárias mundiais. O Brasil traz resultado assim, a olhos vistos nas universidades, que são as Olimpíadas, né? Universitárias, né? Mundiais, e realmente você bem colocou o trabalho feito na CBDU, né? Hoje estamos com o Alim Neto à frente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, né? Antigamente tínhamos o Luciano Cabral, mas como eles costumam falar, não é nominalmente A ou B, é toda aquela equipe, é todo aquele grupo que faz aquilo acontecer. Ali a dinâmica é muito interessante. Temos a oportunidade de vivenciar isso, né, a cada ano, quando a gente participa, né, dos Jogos Universitários Brasileiros. Então, muito bem colocado por você, e eles devem servir de exemplo para vários outros, né? Aqui no Maranhão, nós temos um excelente trabalho feito pela Federação de Judô, professor Rodolfo, pela Federação de Ginástica, professora Patrícia, pela Federação de Vôlei, professor Ricardo, pela Federação de Basquete, professor Alesson, e N outras aí. A FAME, não é? Aí temos a Federação Universitária, o Márcio, a Federação Escolar, o Hamilton, né? O pessoal está querendo fazer o negócio acontecer. Lógico, precisa de incentivo, as políticas públicas têm que ser trabalhadas da forma correta. Para mim, a temática é gestão. Você falou numa palavra que é o adjetivo, é a palavra que tem que ser fomentada, gestão. Que não adianta você ter acesso a recurso e não saber gerir esse recurso. Né? A Secretaria de Desporto, tanto municipal quanto estadual,
também vem fazendo excelente trabalho, o Romário à frente do município, o Naldi estava à frente do estado e hoje o Celso, né? A gente vê que o pessoal com vontade de fazer o negócio acontecer, respectivamente, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, também procurando incentivar. Nós temos um parque aquático, um parque desportivo excelente, um complexo desportivo excelente, né, que envolve vários ginásios, estádio, piscina, pista de atletismo, pista de kart, né, que se vê isso em poucos estados no Brasil. Então, a partir do momento que se tem essa consciência, que se faz o que tem que ser feito da forma correta, a tendência é que esse celeiro de atletas se vire o celeiro de campeões, né? E o desporto de alto rendimento possa realmente cada vez trazer mais resultados para o nosso país. Meu amigo, e a título de encerramento, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Se desse, como você falou, a gente passaria aí falando só de um tema específico o podcast todinho. Quais são as suas considerações, você que é membro, fundador do nosso Instituto, suas considerações sobre a figura do Instituto, como você vê o Instituto Maranhense de Direito Esportivo, como você vê o nascimento desse instituto e o que você acha que esse instituto pode trazer, né, para o desporto, não só maranhense, mas para o desporto nacional, em razão de quem está participando, né, dessa ideia do nosso presidente Eduardo Alibe, que ele conseguiu, com o suporte de todos que ali alavancaram essa ideia dele, de fazer o negócio acontecer, e hoje é uma realidade, né? Quais suas considerações para que a gente possa encerrar esse bate-papo excelente? Eu sempre gosto de brincar com os colegas dizendo que no direito eu cheguei por último, mas no Instituto eu cheguei primeiro. Então, eu vejo com muito trabalho, porque o Instituto, ele basicamente vai ter 3 grandes vertentes, né? Essa primeira, de se você fazer uma revista científica, de você estar trabalhando com institutos, trabalhando com temas que são transversais ao direito e ao desporto, né? Buscando unir outras categorias, como os profissionais de educação física, a medicina desportiva, os economistas, administradores, fisioterapeutas. A gente precisa discutir muito questões tributárias, porque, mais uma vez, financiamento, ele não é... Financiamento e gestão são 2 pontos importantíssimos. E aí nós temos, assim, cases de sucesso que a gente pode construir ao longo do tempo, inclusive para ter uma memória, né? Nós temos o case de sucesso da Confederação Brasileira de Vôlei. Por que nos anos 2000 a 2010, 2020 foi de alto rendimento? O que a gente pode tirar de lá? Por que a Confederação de Tênis, de certa forma, depois que o Guga saiu, né, você teve um gap? Então, essas discussões sobre... Porque não adianta aqui chegar e falar o seguinte, olha, o problema é gestão. Muitos vão falar assim, sim, tudo bem, então vamos lá, o Instituto Maranhense de Direito Esportivo poderia dar uma consultoria numa confederação, poderia ter estudos para que a gente pudesse melhorar as nossas performances, claro. Então, quando a gente fala de esporte, a gente fala de um mundo de coisas. Cooperação internacional, intercâmbio com a América Latina, intercâmbio com a Europa, intercâmbio com a Ásia. Então, o desporto, ele traz para a gente esse leque de oportunidades. E para a gente, obviamente, que como precursores dentro do Instituto Maranhense, a ideia nossa é tirar isso um pouco, levar essa ideia para o Brasil como um todo, né, que é uma ideia extremamente inovadora, trabalhar diante das vertentes, fazendo os grupos de trabalhos que são necessários para isso daí. Perfeito. E, obviamente, que também sermos receptores de muitas demandas. Então, o direito como ciência, né, Haroldo, a todo momento, você tem já quase 30 anos de formado, eu já tenho um pouco menos, a todo momento a gente está evoluindo. E o direito desportivo assim também vai, né? São novas questões, como a gente bem colocou aqui no começo, as bets são questões mais novas, daqui a pouco nós vamos ter a influência do IA, né? Performance. Sim. Então nós precisamos, à frente do Instituto, nós precisamos a todo momento estar atualizados diante dessas novas demandas. Perfeito. Né? Então isso daí é os nossos desafios.
que esses cabelos brancos não sejam, em nenhum momento, a gente precisa ter a mesma disposição que a gente tinha lá atrás, né? O Haroldo foi meu colega de marista e outros mais de pica-pau amarelo lá na Rua dos Afogados. Então, que eu tenho muito, muito orgulho, muito carinho de ter pertencido a essa família. Eu queria deixar aqui que o nosso legado, as nossas considerações finais é trabalho. Vamos trabalhar, vamos deixar alguma coisa para que os que vêm depois, já encontrem uma estrada mais pavimentada. E para a gente, esse é motivo de alegria e de orgulho, todos os dias estar trabalhando com direito esportivo. Perfeito. O Instituto Maranhense de Direito Esportivo veio para ficar, né? E contar com profissionais como você, do seu cabedal, realmente, para a gente é muito gratificante. Meu amigo, só tenho a agradecer, foi excelente aqui esse bate-papo, que seja o primeiro de vários outros. Muito obrigado. Estamos às ordens. Grande abraço.